Certo dia, olhando os papéis de entrada e saída do estoque onde você trabalha, você percebe que algumas quantidades de produtos são bastante evitadas. Por exemplo, não tinha nenhum lote com 11, 13, 17, 19, 23, 29 e outras quantidades de caixas. Mas por quê? Pensando nisso, você decidiu dividir e organizar 11 caixas no estoque com lápis e papel. Se fosse para organizar em uma linha, bastaria ter uma linha com 11 caixas. Mas com duas linhas, a divisão de 11 por 2 resultaria em duas linhas de 5 caixas, mais uma caixa como resto. Com 3 linhas, seriam 3 linhas de 3 caixas, mais 2 de resto. Com 4 linhas, seriam 4 linhas de 2 caixas, mais 3 como resto. Você divide por todos os números até o 11 e percebe que a única maneira de dividir essas 11 caixas seria com uma linha ou uma coluna com 11 caixas. O mesmo processo se repete com os outros números evitados da lista. Só é possível dividir eles em uma linha ou uma coluna com todas as caixas, o que não aproveitaria o espaço do depósito com eficiência. Querendo entender isso mais a fundo, você decide pegar números seguidos, em ordem crescente, e dividir eles por todos os números possíveis. Se um número conseguir dividir, ele entra para a lista de divisores. Por exemplo, os divisores de 1 é somente ele mesmo. Os divisores de 2 são o 2 e o 1. Os divisores de 3 são o 1 e o 3. Os divisores de 4 são o 1, o 2 e o 4. Após fazer o processo com alguns números, você confirma algumas coisas. Os números que os organizadores do estoque evitam possuem apenas dois divisores, o 1 e eles mesmos. Ou seja, só é possível organizar em uma linha ou uma coluna com todas as caixas. Além disso, o número 1 é o único que tem apenas um divisor, então ele é um número um pouco especial por causa disso. Por fim, você percebe que os múltiplos de 6 têm uma quantidade maior de divisores do que seus vizinhos. Talvez seja por isso que nossos segundos, minutos, horas e outras unidades de tempo sejam organizados em múltiplos de 6 ou 60, porque eles podem ser divididos em partes de vários tamanhos diferentes. Você descobre que, se a quantidade de divisores é par, então a multiplicação entre os números das extremidades resulta no número que foi dividido. Por exemplo, o número 6, ao fazer o produto das extremidades, obtemos como resultado o 6, 6 vezes 1 ou 2 vezes 3. O mesmo ocorre com 12. No caso em que a quantidade de divisores é ímpar, a regra de multiplicar as extremidades se mantém, mas o termo central é multiplicado por ele mesmo, como é o caso do divisor 6 no número 36. Esse padrão vem do fato de que 36 dividido por 1 é 36, e 36 dividido por 36 é 1. 36 dividido por 2 é 18, e 36 dividido por 18 é 2. O resultado de uma divisão gera o divisor da conta invertida. Isso corresponde ao fato de que 12 fileiras com 3 caixas é o mesmo que 3 fileiras com 12 caixas. Ainda analisando os divisores de um número, você nota que todos os números podem ser escritos como produtos de números básicos. Por exemplo, o 4 pode ser escrito como 2 vezes 2, sendo que 2 é um número básico. O 6 como 2 vezes 3, que são dois números básicos. O 8 como 2 vezes 4. Mas já vimos que o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então o 8 ficaria como 2 vezes 2 vezes 2. O 9 como 3 vezes 3 e assim por diante. E esse fato faz sentido, pois os números podem ser reescritos, ou entre aspas, quebrados, em produtos de outros números, até que se chegue nos números básicos, que não podem ser mais quebrados em outros números. Considerando essa propriedade dos números básicos, vamos renomear eles de números primos, pois assim como as matérias-primas são utilizadas para construir todos os outros produtos, os números primos são os números que constroem todos os outros números. Para exemplificar o processo completo de decompor um número em números primos, vamos usar o 12. Sabemos da tabuada que ele é igual a 3 vezes 4, porém, 4 é 2 vezes 2. Por isso, o 12 pode ser reescrito como 3 vezes 2 vezes 2, todos os números primos. Caso você queira encontrar outro jeito de escrever o 12, basta reordenar as multiplicações, como agrupar o 3 e o 2 para obter 6 vezes 2. Vamos desenvolver um método para achar a decomposição de um número, por exemplo, o 60. Vamos dividir ele pelos números da nossa lista de números primos. Começamos dividindo por 2. 60 dividido por 2 é 30. Vamos tentar dividir por 2 novamente. 30 dividido por 2 é 15. Se tentarmos dividir por 2 de novo, não vamos conseguir fazer a conta. Por isso, vamos para o próximo número da lista, o 3. 15 dividido por 3 é 5.
Dividir por 3 de novo não funcionaria, então vamos dividir por 5. Agora que o final é 1, podemos parar a conta. Assim, podemos reescrever o 60 como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Caso a gente queira conferir se a conta está correta, basta fazer as contas de multiplicação. Esse algoritmo organiza a decomposição de um jeito bastante elegante. Analisando o algoritmo passo a passo, fica assim. No primeiro passo, ao dividir por 2 e obter o resultado 30, descobrimos que o 60 é igual a 2 vezes 30. No próximo passo, a gente decompõe o 30 e descobrimos que ele pode ser escrito como 2 vezes 15. No próximo passo, decompomos o 15 e descobrimos que ele pode ser reescrito como 3 vezes 5. Por fim, decompomos o 5 como 5 vezes 1. Nós só fazemos esse último passo para deixar anotado que o 5 faz parte da decomposição. Note que desde o começo, você já sabe que 60 é igual a 10 vezes 6, e você poderia decompor o 10 como 5 vezes 2 e o 6 como 2 vezes 3, obtendo o mesmo resultado de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Porém, para números grandes, é mais fácil seguir um algoritmo do que tentar adivinhar de cabeça. O próximo exemplo é com 1260. A decomposição dele é como segue. Assim, 1260 pode ser reescrito como 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3, vezes 5 vezes 7. Note que qualquer combinação desses números primos é um divisor de 1260. Por exemplo, o 2 é um divisor de 1260, como já vimos na conta. O resultado da divisão é 630, que, como já vimos no processo de decomposição, pode ser reescrito como 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5 vezes 7. Se caso dividirmos 1260 por 3, o resultado será 420, que pode ser reescrito como 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5 vezes 7. Note que se quisermos dividir 1260 por algum número da decomposição dele, o resultado da conta será os números que sobram da decomposição. Nesse caso, tiramos um 3 da lista e sobra 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5 vezes 7. Isso não é coincidência, e também ficará mais claro nos próximos vídeos. Lembrando que qualquer combinação de números funciona, como por exemplo, o 5 e o 7. Se dividirmos os 1260 por 35, o resultado será os números que sobraram na lista, ou seja, 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3. Com isso, revisitamos um pouco dos números primos e a decomposição dos números em fatores primos. Esse vídeo será extremamente importante para o entendimento de frações, então se certifique de que entendeu o vídeo e o processo de decomposição de um número. Se esse vídeo te ajudou, clique em gostei. Caso queira acompanhar os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Quaisquer sugestões, dúvidas, pode deixar nos comentários. Por fim, se acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe. Obrigado e até a próxima.